Voltamos para o segundo bloco do programa Direito em Foco lá do Ocno TV, que hoje tem como convidado o Dr. Geraldo Lins de Salles, juiz aposentado e advogado atuante na nossa comarca. Dr. Geraldo, primeiro bloco, o senhor contou um pouquinho da trajetória profissional do senhor. E a gente deixou no finalzinho do bloco uma questão relativa à mudança do direito nessa trajetória, né, que o senhor tem, uma trajetória, uma experiência fantástica, para a gente poder verificar o que a gente pode identificar na realidade que possa realmente estar contribuindo para a resolução dos conflitos na sociedade. Como é que o senhor viu o direito nessa trajetória que o senhor teve? Professor, e tem, né, até agora. O direito evoluiu muito nesse tempo. Para você ter ideia, quando eu formei até agora, me parece que nós já tivemos uma mudança de 5 códigos de processo civil. 2 de Código Penal, de algumas alterações substanciais. Alterações substanciais no Código de Processo Penal e outras leis. Então, eu acho que o direito está num avanço muito grande e melhorando sempre. Eu acho ainda que a melhoria ainda tem que vir com mais força, principalmente para dar mais celeridade aos processos. Essa quantidade de recursos que beneficia, de certa forma, o advogado, mas ela prejudica as partes, porque você fica aí com alguns processos, anos e anos, sem uma decisão final. Teve um caso em Belo Horizonte, por exemplo, de um acidente onde é hoje aquele centro de convenções que tem na Avenida Amazonas. Uma laje caiu, matou inúmeros empregados que estavam ali depois do almoço descansando. Esse processo deve ter demorado mais de 20 anos. E eram famílias pobres que precisavam de uma resposta do judiciário, muitas vezes para a garantia do sustento deles, dessas famílias que perderam, mulheres que perderam seus maridos, filhos que tinham morrido. Então, essas pessoas ficaram nesse prejuízo nesse tempo todo. Porque pode dizer, mas depois eles receberam tudo. Mas o pobre não tem como esperar um tempo para receber, ele precisa daquele recurso imediato. Então, eu acho que o direito tem que ser mais dinâmico. Enxugar um pouco as leis, tipo que acontece nos Estados Unidos, na Inglaterra, onde as decisões são tomadas com rapidez. Acho que a criação dos juizados especiais já fez essa melhora, mas eu acho que o juizado tem que ser mais ágil ainda. Não é por problemas do judiciário, é o problema da lei. Hoje um processo no juizado, ele tem um curso mais rápido, mas quase igual ao do processo comum. Está muito formal, né? Ele está ganhando uma formalidade. Demais, uma formalidade excessiva, que poderia ser julgado na hora ali. Resolvidas as questões na hora, as partes já chegassem no juizado, com as provas que quisessem produziria ali e acabava. Ontem, por exemplo, eu fiquei sabendo que o tribunal está criando a figura do juiz leigo para esses juizados. Pessoas que têm uma certa experiência, que têm conhecimento e que já substituiriam juízes togados. Seria, quem sabe, um caminho. Mas se continuarmos com essa burocracia estatal, acho que não vai resolver muita coisa. Se nós abolirmos essas peculiaridades do direito, do processo escrito, essa papelada toda, nós vamos continuar com a mesma coisa. Se nós tivéssemos hoje o processo eletrônico, onde que você faz uma petição já direto na internet,
as decisões seriam rápidas, você não dependeria, por exemplo, de um cartório ficar aí como nós temos, não só em Caratinga, mas em todo o Brasil, meses e meses para sair um despacho, para uma publicação. Você hoje, um dia desse nós tivemos até uma reunião com os juízes, aqui a OAB teve uma reunião com os juízes, tentando melhorar essa situação. Você tem hoje, por exemplo, é decretado um divórcio, o juiz julga um divórcio. Para se obter o mandato de averbação, demora 6 meses, quase um ano. Está demorando quase que o tempo do processo. Que o processo mais tempo do que o processo correu. Mas assim, é bom o senhor tocar nesse assunto, porque o senhor teve dos dois lados, né? Como juiz e como advogado. Porque parece que também, às vezes, assim, a culpa é do juiz. E a gente tem que verificar que a estrutura... A estrutura todinha, a estrutura toda. Não depende só do juiz. A estrutura tá agarrada. E isso só seria, na minha visão, ela passaria a melhorar a partir da hora que nós abolíssemos essa papelada. Porque seria automático. Como você tem aí, você lançou o próprio sistema já caminharia para aquilo. Então, você diminuiria o tempo sem depender de muito pessoal. O processo eletrônico já está aí todo esse envolvimento, né, pela instalação dele. Algumas comarcas já, né, na área federal, principalmente, já tem de uma maneira efetiva esse processo, e existe um pouco de receio, né, com relação aos prazos, se porventura a internet não funcionar, né, a gente verifica que a intenção ela é muito positiva. Mas hoje, vamos pensar, hoje a internet não funcionar é um negócio muito raro. Eu tive uma experiência alguns dias atrás, eu advogo num processo que tem curso lá na Justiça Federal de Ipatinga. Tinha que ouvir dois réus desse processo lá em Manhuaçu. Fez-se a audiência através da internet. Online. Vídeo audiência. Nós estávamos com esses réus em Manhuaçu, o juiz com procuradores e outros advogados em Ipatinga. Então, pensa para você ver como é que resolveria. Uma economia, né, processual, uma economia no sentido de deslocamento, por exemplo. Você tira... Nós vimos também há pouco tempo aquele beira-mar sair lá do Nordeste, onde ele está, para ser ouvido no Rio. Avião, escolta. O custo que fica isso. Quanto você poderia fazer, até o júri, ele assistindo o júri lá e podendo até interferir por uma videoconferência. O senhor bem disse há pouco que talvez a grande necessidade que a gente tem que ter de mudança é justamente por uma celeridade, uma duração razoável do processo, que é algo que já está previsto na Constituição. Exatamente. Né? E aí eu vou deixar esse gancho para a gente poder falar um pouco no terceiro bloco, né, o que o senhor viu de mudança real, né, pelo menos nesse novo CPC que está chegando aí, né, que vai entrar em vigor a partir de março, salvo engano, do ano que vem, o que tem de efetivo para poder contribuir para o judiciário poder realmente dar um trâmite ideal para que as pessoas possam confiar e ter certeza que as suas causas, né, elas vão ser colocadas ali e eles vão ter uma resposta, né, dentro de um prazo que seja interessante. Mas para isso eu vou pedir novamente para o senhor licença para fazer um breve intervalo. O programa Direito em Foco volta já.